Olá para você mais uma vez, Conexão Rural GM Pasto traz muitas informações para você tomar a decisão correta. Porém, a gente sabe que todo ano tem seca, né, Thay? Tem mesmo, né? Um problema às vezes para os produtores aí, né, É Éder? isso aí. E você, está preparado para passar esse período bastante desafiante? Fica uma pergunta para você, como que você está se planejando para isso? Você reduz o gado no período seco ou você busca alternativas para manter o alimento dos animais? Olha, no programa de hoje vamos trazer informações para você aí fazer o manejo das pastagens no período de estiagem e ainda opções de volumoso para que te ajude, né, a superar essa fase crítica aí do desempenho dos animais e também das pastagens. Nós temos um convidado que é o Igor Miglioli Sokolowski, ele que é engenheiro agrônomo, coordenador técnico da Adames Nutrição Animal. Ele vai trazer justamente dicas para a gente aqui, né? Dicas para você ser mais eficiente no período seco, para a gente passar este período sem aperto, né, Thay? É isso aí, informações para você, não perca. Então o programa está começando. Aqui na tela tem os nossos contatos, 67-3389-6700. Telefone que também é WhatsApp, né, Éder? Então quem quiser já pode entrar em contato com a nossa força de vendas, participar aqui do programa, enviando sugestões de pautas, né, de temas para a gente abordar aqui. E se você quiser ligar também para a gente, pode anotar esse número aí, ó, 67998929861, não é mesmo? É isso aí, a sua pergunta, o seu questionamento pode ser para a gente aqui uma pauta para que a gente leve a informação não só para você, mas também para outros produtores que talvez tenham a mesma dúvida. Isso mesmo, a gente já começa o programa então indo lá para Pirapora, em Minas Gerais, né, Éder? Que lá eles fazem a criação do gado PO e é um animal que exige uma nutrição muito eficiente. É diferenciada, né? Para isso, os produtores, eles precisam e podem contar com cultivares e sementes de alto padrão, de alto vigor, o que é mais importante. Mas de quem? Da GM Pasto, né? Para dar esse suporte aí para você. E quem nos ajuda lá em Pirapora é a Fertag, que é representante da GM Pasto. Lá, o manejo correto de pastagem tem sido, sim, fundamental para reduzir custos e garantir alimento para o gado o ano todo. Bora conferir? Olá, meu nome é Matheus, sou zootecnista, sou técnico de campo da Fertag, aqui de Pirapora, né? Hoje aqui estamos na Fazenda Dallas e a gente vem mostrar um trabalho de campo que a gente vem realizando aqui já há algum tempo, né? E mostrar os resultados obtidos aqui na fazenda. Começamos a fazenda em 2001, a gente só tinha o bezerro comercial somente, né, para corte, então a gente só produzia bezerro. Mas com o tempo a gente realmente viu que era um bom negócio e entramos na área então do gado puro de origem. Hoje é o nosso principal trabalho. A gente trabalha aqui alguns pilares. O primeiro é realmente o pasto, né? Nossa pastagem ela tem um cuidado especial porque a gente faz a análise de solo todos os anos, a gente faz a adubação, a gente faz a reforma das áreas que são necessárias de acordo com a nossa avaliação. A gente tem aí tanto a equipe interna quanto os nossos consultores, né? A Fertag, que nos auxiliam aí na questão da nutrição da pastagem. E, além da pastagem, a gente trabalha a genética, que hoje ele é 100% Dallas. Então, a gente tem que ter um trabalho um pouco mais intenso, né? Devido a ser um gado um pouco mais exigente. Então, a gente tem que ter uma pastagem de qualidade, né? E com a parceria da GM Pasto, a gente tem obtido bastante resultado, né? Resultados expressivos, significativos. E a gente sabe que a pecuária hoje tem que ter um capim de qualidade. Hoje a gente tem aqui pastagens formadas com a cultivar marandu, né? Com a braquiária cultivar marandu. Então a gente trabalha hoje com a GM Pasto, que traz isso para a gente, uma tecnologia de semente, né? Com alta produtividade, alto desempenho.
e a gente consegue ver os resultados de dados, né? Desempenho de peso do animal. Pode ver a nossa pastagem aqui atrás de nós, que é uma pastagem que tá bonita. E esse capim atrás de nós, que é um braquiarão, é um bom de trabalho mesmo, é um capim muito bom de mexida com gado, e animais gostam muito dele. Se você tem uma semente de boa qualidade, o capim realmente vai vir muito melhor, né? Você vai ter um lucro melhor no ganho de peso do animal. Então a pastagem é importante para o gado, ser uma pastagem boa, uma semente boa, começa a rotacionar mais cedo e você vai ter um ganho de peso melhor no gado na venda, né? O preço de arroba hoje vai ser melhor. No piquete aqui nós deixamos faz de uma semana e vai rotacionando ele. A altura boa do capim é que deu ali no rumo do joelho do animal, é bom você tirar, né? Para não baixar muito, porque ele volta mais rápido. Você deixar sentir mais, comer muito baixo, você vai ter mais dificuldade para o capim retornar. A pastagem aqui ela é primordial, porque se ela não for de boa qualidade, se ela não sustentar o animal, a gente não consegue entregar um animal com 24 meses, com aí a média de 20 arrobas, né? E também com o perfil que o mercado busca. As nossas áreas aqui, a gente vem fazendo um trabalho já há 6 anos de reforma e manutenção dessas áreas. Nesses 6 anos nós reformamos praticamente a fazenda toda e hoje a gente trabalha, 90% da fazenda hoje é só manutenção. Porque se a gente deixa um animal mais tempo do que o necessário, aquela pastagem vai sentir um desgaste prematuro. Então a gente trabalha tanto a nutrição daquela pastagem como o manejo. E em relação à formação e à manutenção, a gente prioriza a análise de solo. Então a gente trabalha um valor de nutrição que possa atender a expectativa da pastagem, mas que também não atrapalhe a gestão, porque uma fazenda está sempre em construção, em reforma, então são muitos custos. Hoje a gente trabalhou aqui na fazenda tanto com semente incrustada em algumas áreas e semente grafitada. Então a semente grafitada ainda joga menos quantidade por hectare. Então essa que é a vantagem de se ter a tecnologia presente no produto. A gente utilizou a VDTEC Multi, né? A gente trabalhou numa área com 12 kg por hectare. A VDTEC ela traz essa vantagem, né? Que a gente faz 2 operações numa só, que é espalhar a semente, jogar a semente e vir tampando. Então isso diminui um custo na fazenda, que a gente tem que trabalhar hoje com redução de custo, né? Olha, eu devo admitir que eu estou bem satisfeita, porque aqui o clima é muito seco. Então, assim, se você chega aqui em junho, julho, agosto, né, nessa época de mais seco, aqui tá tudo cinza, é até triste. Mas eu sei que ele está seco, ele não morreu totalmente. Quando chegam as primeiras águas, você já vê que ele rebrota, entende? E junto com a manutenção que a gente faz aqui, não tem como, eu não preciso de ficar plantando todo ano, de 2 ou de 3 em 3 aqui, a gente faz 90% aqui é manutenção. O produto que eles nos têm dado, as sementes, né, realmente são as que hoje dominam o nosso pasto. E como eu falei, é a que realmente tem trazido resultado para a gente. E olha, seja você pecuarista, agricultor, a seca tem todos os anos, né? E o que você tem feito aí para se preparar para o período, hein? O que será? É verdade, viu? E a seca não escolhe se você é pequeno produtor, grande produtor. Ela aparece para todo mundo, né? Até a gente sofre, né? Até a gente sofre. E a pergunta da Thay é bastante oportuna, né? O que você tem feito para passar esse período? Bom, preocupados, nós aqui da GM Pasto preparamos uma entrevista para falar desse assunto. Nós convidamos o Igor Biglioli, ele que é engenheiro agrônomo, coordenador técnico da Adames Nutrição Animal, e ele vai trazer para a gente orientações, né, para você principalmente, para você que é produtor, para tentar reduzir os erros ou
buscar maiores acertos aí na sua propriedade. Aqui com a gente o Igor. Igor, muito bem-vindo ao nosso programa, viu? Muito obrigado pelo convite, muito honrado de estar aqui e vamos conversar sobre o que a gente sabe. Esse é um assunto que preocupa muitos produtores, né? Como vocês bem disseram, né? Todo ano tem seca, parece que a gente esquece, parece que a gente não se prepara. E eu acho legal começar assim com uma notícia não tão boa, mas quando a gente se prepara para a seca, o interessante, o preparo para essa seca de agora, ele devia ter acontecido a partir de janeiro desse ano, né? Aproveitando as águas para fazer. Quem se preparou, mesmo assim, com as mudanças que a gente está tendo no clima, Sente um pouco até, né? Sente muito porque todo ano está sendo diferente. Então, a gente sabe que, por mais que a gente se prepare, esse ano a seca está muito mais severa do que a gente imaginou que seria. E a gente teve essas ondas de calor, né? Que foi até uma coisa, assim, diferenciada para nós, né? As lavouras sentiram muito, né? São dois fenômenos... Perdão, tá, são dois fenômenos climáticos, né? Laninha e El Niño. E eles parece que estão doidos os dois, né? Sim, eles não se decidem. Não se decidem. Mas isso acarreta muito problema para a gente, como você bem disse, até na agricultura. A gente teve problema de produtividade de soja por excesso de calor, né? Então, situações até de irrigação em que a produtividade não foi boa. Como que a seca afeta tanto a pecuária, principalmente a pecuária, acho que é o momento mais atuante agora, né? E também na lavoura? Olha, a pecuária, como que a seca afeta a pecuária? A pecuária, a gente tem principalmente animais que vão comer a mesma quantidade de comida durante o ano todo. Isso não muda, né? Ele precisa, né? Exatamente, principalmente quando a gente fala em pecuária de cria, né? A vaca passa o ano todo comendo a mesma quantidade. E a gente sabe que nesse período da seca, o nosso capim, ou ele produz muito menos, ou ele praticamente não produz. Então, como que a gente faz para fazer com que esse animal consiga ter a quantidade de alimento numa época em que o nosso capim não produz? Essa pergunta que a gente vai responder hoje aqui no programa, que eu acho que o produtor também quer saber, né? Justamente. Olha, eu gostei muito da explicação dele quando ele disse o seguinte: o animal come a mesma coisa no inverno, a mesma coisa no verão, né? E também, claro, no período seco, mas o que diferencia é a disponibilidade de alimento para ele nesses períodos, né, Igor? Exatamente. A disponibilidade nas águas é muito maior, a gente tem um crescimento muito maior e na seca a gente para de crescer. O que é interessante a gente pensar é que a maioria da lotação das fazendas, o que a gente fala? Quantas cabeças cabe nessa fazenda, né? A gente nunca consegue explorar o máximo que a gente consegue produzir nas águas, porque a gente tem a seca e tem que pensar na seca dentro e a quantidade de animais que a gente vai conseguir aguentar. Então as estratégias de seca elas vêm para aumentar a lotação na seca e eu conseguir explorar mais o meu pasto no verão, aumentando a lotação da fazenda. E o que o produtor pode fazer nesse período, né? Porque a gente sabe que também o mercado não está fácil, né, Éder? É verdade. E às vezes muita gente acaba tendo que recorrer à redução de gado, né, para conseguir passar para esse período de seca, não prejudicar aí o uso de solo. Mas existem algumas alternativas, né, para que ele consiga amenizar esses impactos. Claro, a gente vai se aprofundar um pouco mais em cada uma delas, mas primeiramente eu acredito que a gente tem que dividir as fazendas entre cria e recria e engorda. Isso é muito importante. Porque a fazenda de recria e engorda, ela é muito mais fácil de eu conseguir ajustar essa lotação. Eu tenho outras alternativas que se pagam, que é o confinamento, o semi-confinamento. Eu consigo ajustar a carga da fazenda com uma facilidade maior. A fazenda de cria não, a vaca fica no pasto o ano todo e como ela produz um bezerro por ano, se eu investir nela, ela vai continuar produzindo um bezerro por ano. Na recria, se eu invisto, ele aumenta o ganho de peso, então ele me dá um retorno maior. Então eu tenho que saber o quanto eu consigo investir na seca para manter essa vaca, sem interferir no desempenho dela. Bom, dito isso, uma das coisas que a gente precisa fazer é ajustar a carga de lotação. Então, infelizmente, a gente sabe que o mercado do boi, a safra é agora, né? Ao começo da seca é a safra, é onde os preços historicamente atingem as baixas, mas em algumas situações é interessante eu vender esse gado
para conseguir livrar a fazenda. Então, muitas vezes... É o tal do dar um passo para trás para dar dois na frente. Exatamente. E às vezes o prejuízo que eu estou tendo, ou o dinheiro que eu estou deixando de ganhar vendendo gado barato, ele é menos prejudicial para a fazenda do que eu manter o gado numa situação que eu não tenho pasto. Perfeito, Igor. Bom, a gente sabe que as necessidades nutricionais dos animais, elas continuam também no período seco, não tem como, né? E nesse período a gente vai ter menor disponibilidade, como já falamos aqui. Aí entra as estratégias que o produtor tem que adotar dentro da fazenda, e é sobre isso que a gente está falando. Pasto rotacionado, né, ou contínuo, é uma estratégia para o produtor passar o período seco? A grande diferença entre o pastejo rotacionado e o pastejo contínuo é que eu consigo melhorar o uso do pasto no verão, principalmente no verão. Quando eu chego na seca, o meu pasto cresce numa velocidade muito menor. Então, mesmo que eu continue no pastejo rotacionado, eu tenho que entender que a velocidade de giro desse pasto, ela vai ser um pouco menor, porque o crescimento dele vai ser menor. E toda vez que eu deixo o animal selecionar mais pastagem, ou seja, eu dou áreas maiores para ele selecionar, ele tem um desempenho superior. Mas aí tem essa questão da relação dele gastar mais energia para ir atrás do alimento? Anda mais, né, Thay? Anda mais, né? Anda mais, né? A gente tem que pensar, na seca, a gente não tem a qualidade do alimento que teria nas águas, que teria no verão. E esse animal, ele vai correr atrás do alimento de qualquer maneira, né? A gente tem um gasto de energia maior quando tem um pasto mais aberto, só que pela seleção que ele consegue fazer, uma menor pressão de pastejo, a gente tem um desempenho um pouquinho melhor desses animais. Entendi. Então, bacana essa orientação, né? Por isso é importante a suplementação nesse período, né? Já que eu tenho um pasto de menor qualidade, eu tenho que fazer a compensação. E a gente vai falar sobre esse assunto no programa de hoje, né? Inclusive a gente vai entrar mais, né, nesse assunto sobre volumosos, né, que existem aí para você suplementar aí os seus animais. E também vamos falar aí sobre os manejos, né? Outras dicas de manejo de pastagem e, inclusive, vamos falar de espécies de cultivares, né, Éder? Maravilha. Então, o que você faz? Fica ligado aqui no programa, não perca nenhum minutinho para que você tome a decisão correta aí na sua fazenda. O nosso bate-papo é daqui a pouquinho, a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente fala mais sobre o assunto aqui. Até daqui a pouquinho. A solução que você precisa para a reforma de pastagem está na Germipasto. A VDTEC é uma semeadora elétrica específica para sementes forrageiras. Oferece a melhor distribuição de sementes do mercado. Fácil regulagem. É versátil e econômica. A solução que você precisa para a reforma de pastagem está na Germipasto. Legal, de volta com o Conexão Rural Germipasto. Hoje já estivemos em Minas Gerais, lá em Pirapora, né? Mostramos um pouco sobre os cuidados com o gado PO. Nós vamos mais uma vez, né, voltar lá para Pirapora, junto com a Fertag, que é a nossa representante comercial. Isso, a gente foi lá, né, conhecer a Fazenda Viana, né? E eles, para ter a segurança na decisão de escolher as forrageiras mais recomendadas ali para aquela região ali, eles contaram com o suporte da Fertag. E claro, né, tiveram muito bons resultados ao adotar aí cultivares, né, que são mais resistentes
ao período de estiagem e ainda conquistar uma boa massa nutricional. Vamos ver? Vamos lá. Nós somos aqui de Pirapora, norte de Minas Gerais, somos da empresa Fertag, prestamos assessoria aqui na Fazenda Viena. A Fazenda Viena hoje ela tem um sistema de cria, produção de bezerro, de corte, em que o foco está sendo uma remontagem do modelo de processo, porque antigamente era o sistema de recria. E após essa remodelagem tivemos alguns planejamentos em relação a reformas de pastagem. E dentro desse remodelamento definimos algumas forrageiras para esse sistema de produção. Uma boa pastagem é tudo, na realidade, né? Porque hoje nós trabalhamos aqui com vários tipos de qualidade de capim e a gente começou agora, juntamente aí com a parceria da Fertag, né? Juntamente com o Túlio, né? Que é o veterinário nosso aqui, que dá assistência para a gente. O ano passado a gente começou a reforma das pastagens. O manejo é uma coisa muito importante para você evitar essa reforma assim, em vários anos. Eu acho que o manejo é a coisa mais importante para a gente ter uma pastagem de boa qualidade, né? Isso é indispensável, né? A gente tem um pouco de umidícula em alguns lugares, tem o decumbis, eu tenho um pouco de MG4 também, né? Que é o braquiário também, que é um decumbis também, né? E o braquiarão, que é o marandu. E hoje o Túlio trouxe umas outras sementes para nós, que é o paiaguás, a gente plantou o ano passado, que é essa pastagem que a gente está de frente com ela aqui, né? O paiaguás, do outro lado aqui a gente tem o marandu, né? E a gente hoje, eu gosto muito de trabalhar com o marandu, entendeu? Eu gosto muito de trabalhar com o marandu. O paiaguás, como eu estou falando para vocês, porque é um capim que a gente ainda é experimental, né? A gente está experimentando. Com relação à germinação do pasto, né? Foi uma das germinações melhor que a gente teve aqui esse ano, foi do paiaguás. E o marandu também foi muito bom, mas até acredito que a germinação do paiaguás foi melhor que o marandu. Como dá para vocês verem, né? O marandu está de um lado, o paiaguás do outro lado. A paiaguás aqui no norte de Minas é uma forrageira que está se adaptando muito bem, devido ao clima, o solo, né? Ela é uma forrageira que ela se apresenta muito bem, germina muito bem e é um produto assim, de uma massa que realmente favorece, né? É uma taxa de lotação interessante para a fazenda e principalmente com uma tolerância bem interessante à seca, né? E justamente aqui nós passamos um período seco, realmente é uma condição climática que nos afeta bastante, a temperatura muito alta na época da seca, né? E a gente passa um longo, às vezes, período de estiagem. Então esse tipo de produto favorece muito estar usando nas fazendas. Aqui é o seguinte, a gente tem um histórico aqui na nossa região, que é mais ou menos em torno de 1.000 a 1.200 milímetros, né, por ano. Só que é meio que assim, mal distribuída a chuva para nós. Se você for ver, eu falar de 1.000 a 1.200 milímetros por ano, não é pouca chuva, mas é mal distribuída. Isso é desafiador para a gente, né? Não tem outra alternativa. É reservar a massa, aqui o que a gente faz é isso, guarda a massa para seca, né? Você tem que estar reservando um pouco, porque a seca é inevitável. Então na seca aí você põe o gado, ou você põe no braquiarão aí, o braquiarão fenado, mas mesmo assim o gado come e não sente, né? Aí você usa um mineral de boa qualidade, aí é tranquilo. Todos os pastos aqui que nós formamos, jogamos 12 kg por hectare. Eu gostei muito da incrustada. A gente sabe que é uma semente bem mais protegida, né? Por acaso, se você tiver aí um desastre aí de, por exemplo, você plantar e demorar em chuva, né? Você tem mais proteção no caso da semente incrustada, né? A tecnologia ajudou.
a reduzir, com certeza. Eu já cansei de jogar aqui 20, 22 quilos por hectare. Hoje já reduziu para 12 quilos, né? E então, na minha época, quando eu iniciei aqui, não tinha semente crustada, né, não pelletizada, nada. Então, hoje a gente já tem essas tecnologias que já ajudam demais, né? E a gente continua, né, com esse tipo de semente, é justamente porque a satisfação da gente com ela, a satisfação é boa, sim. A você, amigo produtor rural, que quer realmente conhecer esses novos produtos, essas novas tecnologias, que quer ter o mesmo resultado da Fazenda Viena, por favor, nos procure lá na Fertag. O telefone é DDD 38 3743 9900 ou pelo celular DDD 38 98414 6569. Estamos contando com a presença de todos. Legal, um abraço para o pessoal da Fertag lá de Pirapora. Bom, e a gente volta ao bate-papo com o Igor Sokolowski, ele que é engenheiro agrônomo, que é da Adames Nutrição Animal, né? Ele é consultor técnico e bate um papo conosco hoje para falar sobre a importância de passar o período seco, né, Thay? É um grande desafio e que você tem que ter aí essas alternativas para mitigar aí alguns prejuízos, né, e dores de cabeça também. Ô, Thay, nós falamos nessa matéria da Fertag sobre espécies que se adaptam bem ao período seco. Lá eles utilizaram o marandu. E aí a gente volta aqui com o Igor, né? E eles utilizaram lá também a questão do paiaguás. Então tem muitas novas tecnologias disponíveis aí para o produtor. E o produtor, como faz para escolher, né, essas cultivares, né? Porque às vezes só pensa lá no período das águas, tudo verdinho, né? Aí chega lá na seca, às vezes daquela cultivar não é tão produtiva, tão resistente para o período, né? Então, como escolher, né? Isso é um fato para ele se atentar também. Exatamente. Normalmente, o que acontece é que a cultivar que produz muito nas águas, ela entra na dormência na seca. Então, um grande exemplo disso é o mombaça, né? O mombaça é um capim explosivo que produz muito nas águas, mas na seca ele seca de uma maneira que a gente praticamente não consegue usar. E, em compensação, dois ótimos cultivares para seca são o marandu e o paiaguás. São capins que não vão produzir tanto durante as águas, mas eles vão demorar mais tempo para secar e vão continuar com a produtividade baixa, lógico, mas vão continuar com a produtividade ao longo da seca. Então são duas alternativas que para regiões mais secas e para lugares onde eu estou planejando passar a seca com pasto, são cultivares que eu tenho que ter dentro da fazenda. Lógico que para explodir de produção nas águas eu tenho outros que não são tão bons durante a seca. Igor, a gente sabe que um dos fatores de decisão na hora da aquisição, da compra da cultivar, né, do capim, é o quanto ele vai proporcionar ou fornecer de proteína para os animais, né? A gente sabe que isso é muito importante. Essa é a forma correta de comprar o capim? De comprar a cultivar? Essa é uma pergunta bem para me colocar em xeque, né? Mas é interessante de responder, porque quando a gente a gente vai ver os teores de proteína dos cultivares, eles estão todos manejados sobre as mesmas condições. Então eles têm diferenças de proteína, diferenças de fibra, diferenças de produtividade. Isso ajuda a gente a escolher. Mas dentro da fazenda eu consigo construir a proteína do pasto. Com adubação, principalmente, adubação nitrogenada, eu consigo alterar esse teor de proteína do meu capim. É lógico que tem capins que nunca vão chegar a patamares de proteína adequados para o gado. Na seca, o pasto lignifica, então ele fica com mais fibra e diminui naturalmente o teor de proteína em todas os cultivares, em todas as variedades. Por isso que quando a gente chega na seca, se a gente quiser manter desempenho na fazenda, a gente precisa pensar em suplementação. A proteína também tem a ver com a questão do manejo do pasto, né? Porque tem a altura, né? Então, dependendo dessa altura, você vai ter ali... Às vezes você pega um capim com uma proteína muito recomendada, muito boa, mas o produtor fez o manejo errado, já perdeu a potencialidade desse capim. Exatamente. Como a gente está falando em cultivar, eu acho interessante a gente falar do charaés.
O MG5, né? O MG5, eu acho interessante a gente falar do MG5, porque é um capim excelente, de excelente qualidade, de muito bom uso, mas que ele tem o hábito de crescimento de um pânico, só que ele é uma braquiária. Então, quando a gente maneja ele como braquiária, deixando ele passar um pouquinho, achando que não tem problema, ele perde muita qualidade, muita proteína, e aí a gente acaba tendo maus resultados na fazenda. Não porque o capim é ruim, mas sim porque a gente fez um manejo errado e talvez uma escolha errada na variedade. Bom, a gente sabe que a questão nutricional é o fator mais importante, né? Na verdade são fatores, né? A sanidade, a genética, a gente sabe, mas a nutrição, ela está diretamente ligado, em especial, ao ganho financeiro do produtor quando falamos em recria e engorda, em especial engorda, né? Sim. E a gente vê que vão crescendo modalidades aí para superar essas questões nutricionais. Confinamento, por exemplo, é uma saída boa para o produtor hoje, não? É uma saída excelente. Na verdade, a gente chama o confinamento numa fazenda de recria e engorda de confinamento estratégico. Porque, como a gente falou anteriormente, quando chega a boca da seca, eu tenho meus animais, normalmente, bezerros que estão chegando na fazenda de recria e os animais mais pesados, acima de 350, 400 quilos, que estão na fazenda. Esses animais, eles comem muito do pasto. Então, se eu conseguir tirar eles do pasto, a minha lotação automaticamente já ajusta. Se eu conseguir tirar eles do pasto e colocar em um lugar que em 100, 120 dias eu vou tirar ele gordo a um custo atrativo, que é o caso do confinamento, melhor ainda. Então, toda fazenda de recria e engorda onde o confinamento entra, ele se torna uma ferramenta não só de manejo de pasto, mas também de aceleração de engorda e de realização de lucro também. Essa questão até do lucro, eu queria entrar em detalhes, porque a gente está falando da pecuária cada vez mais apertada, mais difícil, e aí tem essa resistência, né? Como fazer, né, um confinamento que compense para mim? Para que tipo de perfil, né, de produtor que o confinamento é viável? Olha, o confinamento ele só é viável quando bem feito, né? A gente tem várias modalidades de confinamento hoje, dos mais simples e mais fáceis, como grão inteiro que a gente usa, até com o uso de volumoso. Para o confinamento dar lucro, ele tem que ser bem gerido, bem manejado, e a compra dos insumos tem que ser bem feita. O grande impasse, né, o grande parada do medo do produtor é o tanto que ele vai colocar de dinheiro, né, gastar na suplementação desses animais, que agora eu estou colocando tudo no coxo, né, não vem mais do pasto. Mas como a realização do lucro ela é muito adiantada também, então um animal queria ficar lá mais um ano, mais 8 meses na fazenda para eu conseguir vender ele, eu em 3, 4 meses eu estou realizando o lucro dele, conseguindo pagar as minhas contas. Então, na maioria das vezes, a conta fecha pela velocidade do giro e pela melhoria no manejo de pasto da fazenda também. A gente, inclusive, aproveita para poder a gente trazer aqui essas ideias de manejo de pastagem. Por exemplo, vedar o pasto, né, para ter feno em pé de qualidade. Como é que é essa estratégia de vedar o pasto para ter pelo menos o feno? Quando começa, né, esse processo? É a primeira e mais simples maneira de você garantir uma suplementação volumosa no inverno. Lógico, depende da região que você está. Ela precisa de 2 meses de chuva aí ainda para você vedar o pasto. Então, aqui no Mato Grosso do Sul, normalmente, as nossas chuvas, temos alguma coisa em maio, dependendo do ano. Então, ali no final de fevereiro, começo de março, a gente veda os pastos. É muito importante saber que pastos que eu vou vedar, como a gente já comentou, marandu, paiaguás, as braquiárias, no geral, são pastos bons. Aqueles mais adaptados ao período seco, né? Aquelas variedades. Além de mais adaptados ao período seco, também capins que têm um crescimento um pouco mais lento, para eu ter uma facilidade do animal conseguir pastejar, né? Porque se eu pegar um grande exemplo que foi usado por muitos anos, se eu vedar colonião, ele vai virar um matagal, uma vareta que o animal não vai conseguir comer. Ainda fica um problema para a fazenda depois, né? Ainda fica um problema para a fazenda, exatamente. Então, a gente escolher a variedade certa que o animal consiga comer na época do inverno é muito importante.
e é o mais simples de se fazer e que dá muito resultado. A gente tem só um grande problema, que quem se planeja dessa maneira mantém o pasto no inverno como feno em pé, só que aí ele começa a torcer para não chover durante a seca, né? Então quem se planeja e tem pasto feno em pé durante a seca, não gostaria que chovesse durante a seca, senão ele perde tudo aquilo que foi colocado, né? Então com o feno em pé é interessante, com estações bem definidas. Então é importante ficar atento a esses períodos, Com né? certeza, tá. A gente tem visto pastos irrigados, né? Se falado muito sobre isso. É viável? Quando é viável? Como fazer, né? Até que ponto compensa para o produtor, de repente, adotar esse investimento na fazenda, né? Olha, é um investimento alto, mas é muito viável. É uma técnica que a gente usa assim há muito tempo, só que tem que saber que também tem algumas particularidades. Durante o verão, se a gente tem algum veranico, a irrigação me salva e eu fico muito produtivo. Durante a seca, eu tenho outros fatores limitantes além da água que fazem o capim crescer menos. Que são as temperatura e principalmente luminosidade. Então o dia é muito mais curto durante a seca e o capim cresce menos naturalmente, mesmo com água. Então tendo isso em mente, sabendo que eu nunca vou chegar na produtividade do verão durante a seca com pasto irrigado, a irrigação é uma excelente ferramenta para a gente trabalhar. Bacana, sabia disso? Muita coisa eu não sabia. Muita coisa a gente aprende aqui com os nossos com convidados. E você está gostando do nosso bate-papo? Olha, calma que tem muito mais. A gente vai voltar o bate-papo aqui com o Igor daqui a pouquinho para falar sobre os volumosos, né, que ele comentou, e também falar dos impactos que eles trazem aí para a produtividade. Como aplicar esse alimento e conquistar ganhos aí na sua atividade, tá certo? Voltamos em instantes. O que você procura está aqui na Germi Pasto. Muito bem, estamos de volta e a gente sabe, né, Éder, que para alcançar aí bons resultados, alta produtividade na pecuária, é preciso pensar na cadeia de forma planejada. É isso aí, a palavra-chave é essa, planejamento. A gente tem várias experiências de clientes que têm feito sim planejamento e que têm tido ótimos resultados. Exemplo é a Fazenda Santa Lúcia, que fica aqui em Mato Grosso do Sul, no município de Ribas do Rio Pardo. Boa gestão e escolha de sementes de qualidade. Vamos ver. Eu acho que a pecuária vem passando um momento de divisor de águas, onde essa atividade que a gente opera hoje, ela não permite mais amadorismo. A gente tem que enxergar a fazenda realmente como uma empresa, implantar processos, trabalhar com indicadores de produção para a gente identificar onde que a gente é falho, onde a gente pode estar sempre melhorando. E é que nem eu falo, a pecuária tocada da maneira correta como empresa, com gestão, com os números e com processos e metas, ela vai bem como qualquer outra atividade. A agricultura se tornou uma atividade interessante porque eles largaram de produzir 30 sacos para produzir 60, 70. Eu tenho certeza que se eles continuassem produzindo as mesmas 30, 40 sacos que produziam antes, não seria uma atividade interessante. O que acontece no nosso ramo é que a maioria das fazendas ela ainda continua operando e produzindo como antigamente. Ela ainda não entrou nesse choque de realidade que realmente hoje a gente precisa produzir mais. Porque com a margem cortando, então a gente vai ter que ganhar no aumento da produtividade. A essência da dieta do boi é pasta, volumoso, né? E a gente precisa ofertar. Se a gente quer realmente ter ganhos expressivos, a gente tem que dar condição para o animal. E a gente tem buscado cada dia mais isso aí. Na entre-safra, que é o inverno,
onde nós não temos condições de pasto realmente para manter o ganho, numa crescente, a gente está partindo já para recolha confinada, e isso só foi possível por conta dessas áreas que passaram por reforma, a gente ter consorciado com uma cultura, onde a gente ensilou essa cultura e tem comida de estocado para a gente usar agora aqui também no inverno. Então a gente está numa sinergia muito boa dentro da fazenda. É giro, mar de volume. Então assim, essas são algumas variáveis que realmente impactam dentro do lucro de uma propriedade rural. Num projeto desse, a gente realmente precisa de parceiros, e parceiros que estejam enganjados realmente no projeto com a gente. Germipasto, estamos muito satisfeitos, estamos indo para o 2º ano que a gente é cliente Germipasto, usando a semente deles dentro das formações de pasto nossa, e os resultados têm sido consistentes. Olha que bacana, né, essa história do Leonardo Batista, né, que é mais um cliente satisfeito do Germipasto, né? Isso mesmo, Éder. Olha, tem mais clientes satisfeitos sim da Germipasto, e a gente vai trazer para você agora informações justamente do que a gente está falando, viu? No período de baixo desempenho do capim, é preciso adotar estratégias para manter fornecimento de alimento para os animais. Isso mesmo, lá na Fazenda Pecuária BR, né, que fica em Terenos, aqui no interior de Mato Grosso do Sul, a força da semente Mombaça, mesmo plantada tardiamente em consórcio com o sorgo, não comprometeu o rendimento aí para fazer a silagem. E olha só que bacana o resultado por lá. Eu sou o Paulo Rondon, zootecnista da Fazenda Pecuária BR, localizada aqui no município de Terenos. A gente está aqui numa lavoura consorciada de sorgo com Mombaça para futuro corte para silagem. Aqui na propriedade a gente faz um manejo praticamente de confinamento, né? Que não são altos ganhos diários, mas devido à fazenda focar mais na parte reprodutiva, né? A gente só muda um pouco o teor da ração quando a gente vai em vacas de descarte ou animais que vão se preparando para leilão. E nossa ração é feita de manutenção de 90% de volumoso e 10% de ração seca. Então, a gente precisa de um volumoso de alta qualidade como esse para nos suprir bastante o teor nutricional do volumoso, né? Se a gente usasse um volumoso de pior qualidade, a gente tinha que subir essa ração que é para 20%, 30%, 40% de ração seca. Isso vai cada vez encarecendo mais com o mesmo ganho de peso diário, né? Então, quanto melhor o nosso volumoso, menos ração seca e a gente mantém o mesmo ganho diário. Esse sorgo consorciado com Mombaça aqui, ele já foi plantado um pouco mais tarde, né? Devido à colheita da outra safra que tinha aqui. E nessa área a gente não tem pivô, a gente não tem irrigação, então pode ver que ele está bonito, na verdade, mas ele está um pouco aquém do que a gente gostaria. Na outra a gente praticamente tirou 45 ou mais toneladas por hectare. Nessa eu acredito que vai ser entre 30 e 35, devido ao plantio mais tardio dessa área. A Germipasto nos atendeu prontamente com as sementes de excelente qualidade. Essa semente aqui do Mombaça, eu acredito que ela estava em torno de, acho que, se não me engano, 60 ou 70 de VC, né? Muito boa, tanto que você vê pela época tardia, na verdade, mas bem nascida, bem germinada, são plantas fortes, sadias, né? Isso tudo é o vigor da semente. Não adianta você preparar toda a sua terra, adubo e tudo, e não jogar uma semente de qualidade, né? No caso aqui, a semente foi muito boa, você pode ver que plantas sadias, né? Com um ótimo vigor, então isso depende muito, além do preparo da terra,
logicamente, da semente, né? Essa formação aqui, ela está quase com 60 dias, mais ou menos, entre 50 e 60 dias, mais ou menos. Essa semana a gente vai começar a cortar. Olha, nutricionalmente o sorgo com o milheto, eles não têm tantas diferenças assim, né? Mas o sorgo, em quantidade de tonelada de matéria original por hectare, ele produz mais, né? Tem mais folha, né? Tem mais volume de massa. E a gente tem uma outra área lá dentro da propriedade com milheto e dictioneura, né? Porque assim que a gente colheu o milheto vai ficar dictioneira, né? Porque vão ser pastos para colocar animais. Então, nesse caso aqui, vai ser sempre capineira. A gente vai estar sempre cortando e refazendo. Cada 4, 5 anos você refaz a capineira. Lá não, lá vai ser, a gente corta o milheto e já coloca o gado depois assim que ficar formado com uma dictioneura. Essa é a diferença. O pecuarista deveria, né, tratar o pasto dele como uma lavoura, né? Então, quanto mais ele investir na terra, mais ele vai ter retorno, né? Mas a gente sabe que nem sempre tem condições ideais, financeiras, tem uma série de fatores aí. Mas quanto mais você investir na terra para botar o seu volumoso, mais quantidade e qualidade você vai retornar dele. Olha, importantíssimo, né? Você viu aí 2 exemplos de fazendas que buscam alternativas para conquistar ganhos expressivos na produtividade. Para isso, adotaram algumas estratégias. Inclusive, no caso do Leonardo Batista, né, que nós vimos aí, ele fez a silagem de capim e lá na Fazenda Pecuária BR foi o consórcio da braquiária com o sorgo. E aí a gente volta ao nosso bate-papo aqui com o Igor, justamente querendo saber, né, Igor, quais são as opções, né, de volumosos aí que existem para o produtor, para o gado, né, e como o produtor deve aplicar esses volumosos? Olha, são muitas alternativas, a gente pode falar aí, uma a gente já falou, o feno em pé, a gente tem uma outra alternativa que é a capineira, então a gente tem alguns capins aí, até a cana-de-açúcar, o capiaçu, que é muito bem falado hoje, muito falado, a gente pode usar no período da seca, guardar para o período da seca. E tem os 2 principais aí que, na minha opinião, são as melhores opções que a gente tem hoje, eu vou dizer por quê, que é o feno e a silagem. São 2 operações que são muito, a gente chama de operações de guerra na fazenda, que são períodos curtos de muita atenção para que a gente consiga fazer essas operações. Mas hoje em dia a grande vantagem dela é que a gente não precisa ter o equipamento na fazenda, a gente tem pessoas que terceirizam isso pra gente. Então, a produção de silagem de capim está sendo muito difundida no Brasil, como mostraram as reportagens, e a produção de feno também, cada vez mais está crescendo, que são 2 maneiras de a gente guardar o capim aí pro inverno. Então, quer dizer, o produtor que às vezes achava que isso era uma coisa irreal pela estrutura que ele tem na fazenda, já pode, então, terceirizar isso e conquistar ali essa silagem. Só tem que tomar cuidado com o armazenamento dela, né? Exatamente. Na verdade, a silagem, ela precisa principalmente ficar sem oxigênio. Então, vedação dela. Você ter a vedação muito bem feita é muito importante. E isso acontece em período curto na fazenda. Então, dependendo do tamanho da fazenda, do tamanho da área, em 1 semana, 2 semanas de serviço, você faz a sua silagem para seca inteira, tomando cuidado, tendo atenção naquele pequeno período ali, você tem alimento de qualidade para o tempo todo. Igor, considerando os sistemas de produção dentro de uma fazenda, cria, recria ou engorda, né? O volumoso é o mesmo ou existem diferenças para essas categorias de produção dentro da fazenda? Que tipo de volumoso a gente escolhe daí, né? Sim, a escolha do volumoso, ela depende muito da facilidade que tem dentro da fazenda. Caso a gente falar de cria ou recria e engorda, o que vai mudar é a quantidade de volumoso que eu vou usar para esse animal e a quantidade de concentrado, que seria a ração. Então, no caso da cria, eu vou optar por silagens de um pouco menor qualidade, porque eu preciso só manter a vaca.
né, manter ela bem nutrida durante o inverno. Então eu posso falar em silagens de capim passado, talvez um feno de um capim que já está passado, não está no ponto ótimo de colheita. Ele atende bem essa vaca. E a suplementação concentrada, que seria um proteico, ela é muito menor do que para um animal que eu estou querendo desempenho, que é a recria e engorda. No caso da recria e engorda, eu posso usar os mesmos volumosos, só que seriam quantidades menores e uma quantidade maior de concentrado. Que aí é como a gente já falou no confinamento, existem confinamentos hoje que usam 10% de volumoso e 90% de concentrado de ração mesmo, para garantir um ganho de peso bem elevado. Só para encerrar esse assunto aqui de economia, né, e também de qualidade, quanto tempo, né, esse volumoso e fica armazenado ali para que ele tenha essa qualidade de alimento? Dividindo silagem com feno, a silagem ela é um produto que sofre uma fermentação e fica estável. Então a gente pode passar de um ano para o outro para usar, desde que ela seja bem feita. Isso é muito importante, que a silagem seja bem feita. O feno, como ele é muito seco, ele tem 12, 10% de umidade só, ele é tão estável quanto um grão, por exemplo, um milho armazenado, uma soja armazenada. A gente só precisa tomar cuidado dele não pegar essa umidade. Então o armazenamento dele em lugar coberto, ou com lona, ou barracão, é muito importante, que ele também mantenha as características dele por um longo período de tempo. O Igor, como o feno foi feito, preparado no período quando ele estava com ótimo grau de proteína, ele vai manter, certo, o feno? Exatamente. Porque a gente tem visto o volumoso por aí muitas vezes, aqueles rolões que o pessoal tem vendido muito pelas estradas aí, só que a gente sabe que ali foi a colheita da semente e ficou só o capim, o volumoso, né? Exatamente. Só que com baixo teor de proteína. O importante é que com esses rolões o produtor faça um complemento nutricional com um suplemento. O volumoso, foi honesto, o volumoso, mas com um complemento nutricional. Exatamente. Eu fazendo um parêntese só, tanto a silagem quanto o feno, a gente chama de conservação de forragem. Então eu nunca vou melhorar a qualidade, eu vou conservar a qualidade daquilo que foi colhido. Então se eu colhi um de baixa qualidade, que no caso da sementeira, como eu precisei esperar ele sementar, o capim perdeu a qualidade, aquela baixa qualidade vai se manter. Então para eu ter desempenho, realmente eu preciso saber o que tem ali dentro e colocar na dieta do animal aquilo que falta, que seria muitas vezes a proteína ou até energia fermentável no rumen aí para a gente conseguir ter desempenho. Fazer o equilíbrio, né? Exatamente. Bacana. Bom, Igor, eu quero convidar, né, você para a gente conferir agora uma reportagem lá na fazenda Três Marias, no Mato Grosso, na região ali de Barra do Garças, né? E para conquistar ali um bom desempenho do gado leiteiro e superar o período de estiagem, o produtor Dilermano Garcia adotou as recomendações feitas pelo André Soares, da Agroagri, que é um parceiro nosso lá na região. E ele foi até a fazenda para conferir e mostrar os resultados obtidos aí com as sementes da Jerme Pasto e também com as nossas cultivares. Confira. Olá, eu sou o André Soares, proprietário da Agroagri de Barra do Garças, Mato Grosso. Nós estamos aqui na cidade de Pontal do Araguaia, na fazenda Três Marias, do senhor Dilermano e o filho dele, Silvano. Aqui é uma fazenda já de muitos anos que ele já vem trabalhando com gado de leite e gado de corte. Só que agora, por último, agora eles estão trabalhando mais com gado de leite. Vamos conhecer agora um pouco da história do senhor Dilermano e o trabalho dele que ele vem fazendo aqui na propriedade. Essa outra fazenda que eu tinha aqui, ó, eu montei ela tirando leite, né? Tudo leite, mas tirado na mão naquele tempo. Não era igual agora que tem facilidade na ordenha, né? Naquele tempo era na mão mesmo. Quem mexe hoje é meu filho, né? Desde quando estava na outra fazenda lá, ele tirava leite lá, né? O importante é a ração, o pasto bom, né? Porque se não tiver o que comer também não tem como dar leite, né? O senhor Dilermano procurou nós da Agroagri, juntamente eu e meu pai, que nós somos já fornecedor de insumos para ele já tem um bom tempo, e ele pediu orientações sobre como seria a reforma do pasto.